Olá galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Sexualidade Descomplicada. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você sente que está no caminho certo nos seus relacionamentos? Você sente que faz as coisas fluírem de uma forma muito positiva na sua vida quando você está se relacionando? E quando eu falo em relacionamento, eu não me refiro somente a relacionamento amoroso. Eu me refiro dos outros relacionamentos que nós temos durante a nossa vida, né? Que são com a família, no trabalho e assim por diante. Você sente que nesses relacionamentos você consegue fluir de uma maneira bacana? Hein? Se a sua resposta for sim, parabéns! Você faz parte aí de um grupo bem seleto de pessoas que conseguem ter relacionamentos saudáveis, sabendo exatamente o que gosta e o que não gosta, sabendo respeitar o outro, sabendo se posicionar, sabendo interagir de uma forma muito positiva. Você está de parabéns. Mas se por algum motivo você, em algum relacionamento, seja ele no trabalho, na família, seja ele com parceiro, você tem situações que te trazem desconforto ou que te deixam, nascem em você, sugerem em você uma necessidade de buscar algo além, você precisa realmente, nesse momento, dar uma atenção melhor, uma atenção bem maior para esses comportamentos, para essas emoções, para esses sentimentos, certo? Isso é autoconhecimento. E aí você me pergunta, você insiste muito nessa questão do autoconhecimento. É porque eu entendo que o autoconhecimento ele é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa, certo? Eu durante muito tempo me relacionei com pessoas já entrando naquela relação como vítima, me sentindo vitimizada, certo? Sentindo uma carência que eu não sabia de onde vinha, uma necessidade de ser amada, uma necessidade extrema de ser compreendida, enfim. E isso, de certa forma, durante muito tempo, me trouxe desconforto, me trouxe algum tipo de sofrimento. Então, quando eu decidi parar para entender, conversar com esse sintoma, conversar com essa emoção e entender o que de fato estava por trás dessa situação, eu enxerguei que boa parte dessa situação a qual eu me permiti viver durante muito tempo era da minha responsabilidade. Cabia a mim resolver, cabia a mim buscar atender essas necessidades que eu tinha e não transferi-la para os outros. Então, às vezes é um ajuste, um pequeno ajuste que a gente precisa fazer de como nós estamos nos comportando, entender o que isso acontece, como é que as coisas acontecem em mim para poder melhorar e transformar e atender as minhas necessidades e buscar realmente trilhar esse caminho de ser feliz. Então, assim, e esse autoconhecimento, ele não é somente nas relações afetivas, nas relações amorosas, certo? Essa reflexão você pode fazer em qualquer tipo de relacionamento que você tenha, certo? Então, a pergunta-chave é: eu estou preparada para me relacionar com as pessoas? Eu costumo ser agradável, eu costumo entender o outro, eu costumo me posicionar de uma forma adequada, eu consigo me comunicar, as pessoas me entendem de uma forma muito clara e objetiva, eu costumo dizer aquilo que eu realmente sinto, ou eu tenho milindres, certo? Muitas vezes eu abro mão das minhas necessidades para ser aceita ou para ser amada. Enfim, existe um universo de possibilidades, um universo de esquemas que nós fazemos na nossa vida, principalmente relacionada à nossa vida amorosa, para justificar e para tornar essa caminhada mais aceitável, menos sofrida, menos dolorosa. Então, a pergunta-chave é: eu estou preparada para esses relacionamentos, certo? Por que eu busco alguns tipos de relacionamentos, certo? Por que geralmente os meus relacionamentos duram muito? Ou porque os meus relacionamentos duram pouco? Ou porque eu sinto que eu não estou satisfeita nessa relação que já dura anos, certo? Então, tem questões que você precisa começar a fazer, a perguntar para você mesmo e buscar entender o porquê. Né? O porquê de eu estar nessa relação que de repente pode estar negligenciando algum valor meu, que pode estar negligenciando alguma necessidade que eu tenha. Por que eu me sujeito a isso?
Por que os meus namoros geralmente duram 2, 3 meses? Por que eu não consigo me envolver emocionalmente? Por que eu procuro as pessoas só pro sexo? Por que o meu sexo é um sexo onde eu tenho que dominar sempre? Enfim, existem várias questões que a gente precisa realmente ter a maturidade para buscar fazer para si mesmo e ter a maturidade também para entender as respostas, certo? Então, assim, eu conheço muitas mulheres que passam anos num relacionamento, né? E se sujeitando a não serem felizes nesse relacionamento. E quando eu falo de anos de relacionamento, eu não estou querendo dizer que você de repente tenha que, vou dar um fim nesse relacionamento e vou buscar um relacionamento novo. Não. O que eu falo é de entender por que durante muito tempo você se sujeita a não atender às suas necessidades, a de repente só se doar muito e não ser correspondida nessa troca. Por que é tão difícil a gente viver num ponto de interseção? Por que é mais fácil eu ceder para ser aceita, para não ser rejeitada? Enfim, falar sobre como é que se estabelecem essas relações para que se transforme elas e que as torne cada vez mais saudáveis. Eu, enquanto terapeuta de casais, inclusive, eu não trilho o caminho da separação, muito pelo contrário. Eu acredito nas relações, eu acredito que elas precisam ser fortalecidas e que a gente precisa aprender a viver com o outro. E é um aprendizado e precisa ser visto como uma criança que está aprendendo a andar. Algo que vem por etapas, que são fases. Então, aprender a viver junto também é uma arte, também é necessário, certo? E então, quando eu falo de relacionamentos, eu nunca vou pelo lado de que eu preciso encerrar uma relação para começar outra. Muito pelo contrário, eu preciso entender aquele relacionamento, me transformar naquilo, para poder aprender com aquela relação, até para que, caso essa relação de repente realmente eu perceba que não tem mais condições de seguir em frente, para quando eu for me envolver novamente numa outra relação, eu não repito o mesmo padrão. Então hoje, se você tem um relacionamento que não é o ideal, que não é aquele que você sempre sonhou para sua vida, busque na verdade, entender como é que se dá essa relação, quanto que você está trazendo para essa relação, quanto que o seu parceiro está trazendo e qual é o ponto de interseção que vocês vivem nela. Né? Quando eu vou para uma relação, eu vou com 100% de mim. Eu vou com os meus medos, com as minhas manias, com os meus vícios, com os meus pensamentos, e o parceiro também vem com toda essa carga dele de 100%, certo? E se de repente o ponto de interseção for 30%, que esses 30% sejam vividos de forma plena entre vocês dois, que vocês consigam viver intensamente esse ponto de interseção, fazendo projetos juntos, vivendo emoções juntos, certo? Para que isso nutra a relação. Por que eu falo isso? Porque os outros 70% que vocês deixam diz respeito à individualidade de vocês. E eu não preciso abrir mão da minha individualidade para viver um relacionamento. Isso nem é saudável. Então, o importante é entender que eu estou indo com 100% e eu vou buscar esse ponto de interseção. E quando eu encontrar esse ponto de interseção junto com o meu parceiro, é ali que nós vamos nos firmar. É ali que nós vamos fazer a base do nosso relacionamento. É ali aonde eu vou explorar a comunicação. É ali que eu vou explorar a melhor maneira de nós planejarmos juntos, vivermos juntos, de nós sermos felizes juntos. E em contrapartida eu vou manter a minha individualidade, porque eu sou um ser único. E eu também eu não posso abrir mão simplesmente da minha história de vida em detrimento de um relacionamento. O que acontece muito hoje é de uma parte do casal ir 100% e abrir mão disso, né? E passar a viver a vida do outro. E esquecer que ele tem necessidades, esquecer que ele tem também a sua individualidade. Isso é algo que é extremamente negativo para qualquer tipo de relacionamento. Então, antigamente as mulheres elas eram criadas assim, certo? Você é criada para casar, você é criada para ser uma grande administradora do lar. E muitas vezes as mulheres, elas
até para se livrarem de alguns conflitos familiares, elas buscavam casamento. E aí iam, na verdade, despreparadas para aquela relação. E relacionamento, ele requer aprendizado. E hoje a mulher, ela vive a sua liberdade, né? Assim como os homens também. Hoje é muito mais comum nós vemos casais onde cada um tem a sua vida profissional, onde cada um vive intensamente os seus projetos, as suas realizações, a sua vida profissional, enfim. Mas é necessário chegar e ter um ponto de interseção, certo? Porque senão a gente acaba aqui falindo essa relação. Então, por quê? Então, saber o porquê que eu me relaciono com alguém, o que eu estou buscando nessa relação, o que eu estou disposta a doar nessa relação, isso diz respeito ao autoconhecimento. Então, antes mesmo de eu me relacionar, seja no ambiente de trabalho, seja em ter filhos, em ter uma conversa com alguém da família ou buscar um parceiro, eu preciso entender o que exatamente eu quero com aquela ação, certo? E o que pode acontecer, como eu posso reagir e o que eu quero realmente que essas pessoas entendam, o que eu quero transmitir para essa pessoa, para esse outro, certo? Então é muito comum hoje nós encontrarmos pessoas que querem assim, desesperadamente um relacionamento, mas que não estão preparados para eles. Então esse preparo, tudo bem, ele pode acontecer, esse crescimento, essa aprendizagem, ela pode vir com o casamento. Mas é importante que se entenda que eu preciso agir, que eu preciso me relacionar na interseção. E não só no meu lado e não só no lado do parceiro, querendo impor a minha vontade, querendo impor as minhas necessidades e muitas vezes deixando até de atender as necessidades dos outros. Então, quando a gente está no início de namoro, é tudo muito lindo, certo? Cada um quer fazer o máximo para agradar o outro, abre mão de si em alguns momentos, certo? Mas sempre buscando o bem-estar do outro. Isso, de certa forma, é saudável. Dependendo da intensidade, isso é saudável. O que não pode é eu realmente abrir mão de tudo que eu sou e deixar lá na frente para mostrar isso para o parceiro, certo? E aí dá um grande impacto, que é o que geralmente acontece nos relacionamentos. Então, atuem no ponto de interseção. E aí, para eu saber isso, eu tenho que me conhecer. Até para dizer para o parceiro que, de repente, eu não gosto do ronco dele, que o ronco dele me incomoda, certo? Falar isso com amor, porque é isso que é o importante. Falar que eu não gosto de ver a toalha molhada em cima da cama. Então, percebam que se eu não estiver preparada para um relacionamento, essas coisas que são banais do dia a dia toma uma proporção muito grande e isso vai acumulando, chega lá na frente, tá aquela montanha de problemas para serem resolvidos. Coisas que você, no dia a dia, você pode perfeitamente, através de uma boa comunicação, através de entender que eu preciso agir, viver num ponto de interseção, isso eu vou conseguir facilmente com o dia a dia e sanando essas dificuldades para não deixar virar uma montanha depois para eu ter que resolver. E aí muitas vezes a gente se desespera, né? Se desespera e acha que é o fim do casamento, que é o fim do relacionamento, que as coisas não dão mais certo. Então assim, aceite que o outro tem as suas necessidades e que o outro não é igual a você e que vocês precisam buscar um acordo aí nisso daí, certo? Então, aprender, o que é necessário para saber se eu estou no caminho certo nos meus relacionamentos? É primeiro entender se você tem esse autoconhecimento, certo? Segunda, se você está disposta a aprender a conviver com o outro, né? Se você, o que te leva para uma relação, por que geralmente você se relaciona com alguém e o que te faz permanecer ou não permanecer num relacionamento, isso também é muito importante, certo? Aprenda a se comunicar e aprenda também a dividir responsabilidades, certo? A responsabilidade do sucesso de um relacionamento é 50%, nem mais nem menos. Então entenda isso. E não se cobre a ponto de dizer que a responsabilidade do relacionamento toda é sua. Não, não é esse o caminho. Uma outra dica que eu costumo dar também para vocês, façam projetos juntos. Isso engrandece, isso cativa a relação. E uma outra coisa também que é muito importante é cultivar a relação, né? Eu atendo casais que de anos de relacionamento,
onde eles não tem mais aquela intimidade que existia logo no início do relacionamento. O que eu digo? Vamos trazer esse momento para agora. Então, se todo dia eu cativo isso, se eu vou lá e eu busco semear paixão todo dia no meu relacionamento, eu vou conseguir levar isso por muitos e muitos e muitos anos, né, durante essa vida a dois, a vida conjugal. Agora sim, uma coisa que eu sempre falo também, né? Buscou o autoconhecimento, passou a viver num ponto de interseção, certo? Fez projetos, começou a cativar todo dia aquele mesmo sentimento lá no início do namoro, do noivado, né? Aquela conquista diária, aquele cuidado, aquele prazer em estar juntos. Fez tudo isso e mesmo assim as coisas não renderam, não foram pelo mesmo caminho, né? Pelo caminho que gostaria que fosse. O ideal também ter maturidade e avaliar realmente essa relação, né? O quanto é saudável para os lados, certo? Mas eu digo o seguinte, esgote todas as possibilidades. Viver a dois não é algo fácil, é um desafio que precisa ser aprendido, né? Todos os dias, como se estivesse indo para um banco de escola. É isso, gente. Acreditem na vida a dois, acreditem que é possível sim você cativar, plantar a paixão e regar ela todos os dias. Apesar de todas as dificuldades, apesar da pasta de dente apertada ali no meio, né? Apesar do fio de cabelo no chão, né? Essas coisas que são do dia a dia, né? Apesar do controle da televisão, que não é meu e é dele, enfim, vamos buscar viver num ponto de interseção e lá nesse ponto de interseção plantar o nosso jardim dos relacionamentos, né? Entendendo que o outro ele tem a sua individualidade. E é isso que é o fascinante, aí é que está a magia. É você ter dois universos, duas pessoas totalmente diferentes, certo? Vivendo em comum, buscando um ponto de interseção. Então, eu não preciso, de repente, abrir mão do meu trabalho, eu não preciso abrir mão daquilo que eu gosto, né? Eu não preciso abrir mão dos amigos para viver um relacionamento. Eu consigo perfeitamente buscar isso e construir esse ambiente favorável para essa relação a dois. Meus amores, eu espero que a gente possa ter compartilhado algumas dicas bacanas para vocês e não esquece de curtir esse vídeo, tá bom? Se você não apertou ainda lá no teu sininho de notificações, fica difícil você saber quando eu vou postar um vídeo novo, hein? Então não esquece, clica lá no sininho e curte aí esse vídeo, tá bom? E a gente se vê na próxima semana. Um beijo!